Olá pessoal, professor Antônio Romero de Física, novamente aqui com vocês, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que é glossário. O que é glossário? Qual a sua importância para a gente estudar física? É muito comum no estudo da física surgirem palavras ou termos que a gente de repente não sabe o significado ou tem dúvidas quanto ao significado e realmente ao não conhecer o significado de alguma palavra ou termo específico da física, a gente pode ser levado a um erro, levado a uma dificuldade de compreensão, a gente pode ter dificuldades em entender a questão e entender o comando da questão, simplesmente por desconhecer alguns termos específicos da física. Então vamos lá, nós vamos tratar aqui de alguns desses termos, vamos conversar um pouquinho sobre eles, vamos dar algumas dicas importantes, porque, afinal de contas, o Enem está aí batendo a nossa porta, né? Então vamos lá. Efetivamente, o que é um glossário? Um glossário é uma coisa muito simples. O glossário é um conjunto de termos de uma determinada área e de conhecimento e seus significados. Então a gente pode ter glossário de física, de química, de biologia. Biologia tem muitos termos específicos da biologia, da sociologia, da história, da geografia, da matemática. Então tem termos que são próprios de cada área. Se eu conhecer um pouco desses termos e seus significados, meu estudo fica facilitado. Então, vamos lá. Física. Efetivamente, o que é física? Vamos começar pela primeira palavra. Física, ciência voltada para estudo dos fenômenos naturais. A gente diz até que física é uma ciência da natureza, ou melhor, filosofia da natureza. Ela tem origem grega, essa palavra tem origem grega, a palavra physis, lá do grego, significa natureza. Então, portanto, a física estuda tudo que a gente tem na natureza, todos os fenômenos, como a gente fala, as propriedades da matéria e as suas interações, questão de forças, campos e daí por diante. Então, física é o que explica cientificamente o funcionamento da natureza a partir da interação desses corpos. Tá? Bom, é a primeira parte. Acho que a maioria de vocês já sabiam disso. E mecânica. A gente diz, olha, vocês têm que estudar mecânica, porque mecânica compreende a maioria das questões do vestibular. Pelo menos 50% das questões de um vestibular é mecânica. O Enem fica lá por volta de 40%. O que é mecânica? Mecânica também vem lá do grego, não sei nem pronunciar essa palavra aí. É uma área específica da física, específica mesmo, que estuda movimento dos corpos. Tá? Eu vou estudar o movimento dos corpos, vou estudar a energia, vou estudar força, vou estudar deslocamentos, vou estudar mudança de posição, vou estudar o referencial, obviamente, vou estudar velocidade, aceleração. Então, na mecânica, eu estou estudando o fenômeno macroscópico, como o corpo se comporta ao longo do tempo, em termos de posição, formato, velocidade, tipo do movimento e essas coisas. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que estudar é o referencial. O que é o referencial? Isso dá muito trabalho para explicar toda vez. O que é o referencial? É uma coisa extremamente simples. Referencial é o ponto de partida para estudo do movimento. Eu só consigo estudar um movimento, nós vamos ver já o que é movimento, se antes de tudo eu adotar um referencial. E esse referencial não precisa ser um corpo parado. Olha lá, ele pode ser um ponto, outro corpo, um sistema de eixos ordenados. Se você está andando numa estrada, o referencial pode ser você mesmo, o referencial pode ser uma árvore na beira da estrada, o referencial pode ser um poste, uma placa, né? Ou seja, o referencial é uma coisa que eu olho para pensar se há movimento ou não. E a escolha adequada do referencial faz toda a diferença para a hora que a gente vai resolver alguns problemas específicos de cinemática. Se eu tiver um bom entendimento em escolher o referencial, eu consigo resolver os meus problemas de forma muito simples, principalmente quando a gente trata de encontro ou perseguição de móveis. Tá? Se eu adotar o referencial adequado, fica muito fácil. Então, a questão do referencial faz muita diferença. Aqueles problemas da roda gigante, a roda gigante está girando ou não está girando, eu estou girando em relação à roda gigante, não estou. Tudo depende do referencial. Referencial
ponto de partida, aquela coisa, aquele objeto, aquele corpo, aquele ponto que eu olho antes de qualquer coisa para estudar o movimento. Isso é tão instintivo no nosso dia a dia que a gente nem pensa em referencial. A gente simplesmente, o nosso cérebro simplesmente adota e consegue observar o movimento. Tá? E aí o deslocamento é uma grandeza vetorial. Deslocamento pode ser calculada entre a posição final e a posição inicial. Como é que eu calculo posição final e inicial? Só consigo saber a posição final ou posição de um corpo, inicial de um corpo, se antes eu tiver adotado um referencial. Como que eu vou saber se ali é o ponto inicial? Como que eu vou saber se o outro ponto é o final? Só consigo fazer isso se antes, lá atrás, eu adotei um referencial. Aí eu verifico que o corpo está se afastando ou se aproximando daquele referencial. Quando ele começou o seu movimento, ele está próximo ao referencial. Quando ele está, ou distante, depende de forma que você adotou. Quando ele está mais distante do referencial, é o ponto final. Tá? Uma coisa importante, deslocamento é diferente de distância percorrida. Tá? Você pode sair, se você abrir aí o seu GPS do seu celular e você traçar uma rota qualquer, o deslocamento é exatamente o caminho percorrido, a soma dos todos os quilômetros que você andou. Agora, a distância percorrida é tudo que você andou, cada metrinho que você andou. E o deslocamento é em linha reta, de onde eu saí para onde eu cheguei, uma linha reta, tá? Isso é muito importante. Lembra lá, vetor não faz curva, tá? Continuando, movimento. O que é movimento? Movimento em física é a variação da posição de um corpo em relação a um referencial ao longo do tempo. Olha lá, variação da posição do corpo em relação ao referencial. Então, só é possível constatar o movimento após a adoção do referencial. Eu só consigo saber se eu estou me afastando ou me aproximando de alguma coisa se eu adotei essa coisa, que é o que a gente chama de referencial. E, de novo, isso é instintivo. No nosso dia a dia, você olha, vai ver se tem movimento, você pode, aquele carro está andando. Por que aquele carro está andando? Instintivamente, você observou que a posição dele está variando em relação aos outros objetos daquela mesma cena. Tá? Então é algo que instintivo na maioria das situações. E a gente tem que compreender isso para a hora que a gente vai realmente ler um problema, resolver um exercício. Tá? E velocidade. Velocidade é a rapidez do movimento. Uma vez que eu adotei o referencial, detectei o deslocamento, detectei o movimento, é só verificar como esse movimento ocorre. Eu não estou falando de valores, eu estou falando de velocidade. Isso aí também é instintivo. Você não precisa calcular. Você olha na rua, você verifica, olha, aquele carro está mais rápido do que o outro. Ou seja, a velocidade dele é maior do que o do outro. Porque você vê que ele cumpre espaços maiores no mesmo intervalo de tempo que um outro carro. Já a velocidade média, sim, essa eu calculo. A velocidade média é uma relação matemática entre essa distância percorrida e o tempo que eu gastei para percorrer isso. A gente trabalhou bastante com velocidade média. Então, velocidade não é uma conta. Velocidade é um conceito. O conceito do quê? Da rapidez do movimento. Aí, se eu falo de velocidade média, de velocidade constante ou coisa parecida, aí sim eu estou falando de uma equação que vai me referenciar essa grandeza. Beleza? Bom, e força? Força é o que causa o movimento. É o agente físico responsável pela variação do estado de um corpo. O que é o estado de um corpo? A posição, a condição do movimento, a forma do corpo. Tá? Então, eu vejo um corpo que está parado inicialmente. Por que eu sei que está parado? Porque eu adotei um referencial e vejo que a posição relativa entre os dois não varia. Aí, de repente, eu vejo que meu corpo se afasta ou se aproxima do referencial. Isso só foi possível porque uma força externa foi aplicada a esse corpo, de forma que ele começa a modificar o seu estado. O que é o estado? A posição, o tipo de movimento. Se ele está andando retilíneo e de repente faz uma curva, isso só foi possível por conta da força. Se o corpo está andando e de repente para,
Por que aconteceu isso? Pela aplicação de uma força. Se o corpo estava retinho, de repente ele aparece com uma dobra, o que aconteceu? Foi aplicada uma força. Então, a força é o agente físico, é o cara que vai lá e modifica a condição do corpo. Tá? Isso é básico, isso é fundamental. Só tenho modificação no estado de um corpo se, então somente se, eu aplicar nele uma força. Beleza? Vamos lá, continuando. Corpo material. Nossa, corpo ou ponto material. É um termo que aparece bastante na física e você às vezes não sabe o que é. Vai te dificultar, vai dar aquele, mas o que é um corpo material? Como é que eu faço para resolver? É um termo usado na física para designar um objeto cujas dimensões não importam, apenas a sua massa. Então vai depender de cada situação. Eu posso falar assim, por exemplo, considerar um carro como um ponto material, um carro inteiro. Se meu objeto de estudo, a minha área de estudo, for uma estrada tem vários quilômetros, o carro tem alguns metros. Então eu posso considerar o carro como um ponto ou um corpo material. Não me importa o tamanho desse carro, me importa única e exclusivamente a massa e a posição dele. Já se eu for considerar esse corpo em relação à garagem, opa, aí já é complicado. A garagem tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza do carro. Então aí já ele passa a ser um corpo extenso, não mais um ponto material ou corpo material. Beleza? Essa é a diferencinha e faz diferença, faz bastante significado na hora de a gente resolver um problema. E energia? Essa eu adoro, tá? Energia não tem uma definição. Energia não tem uma definição própria, mas a gente pode definir em mecânica, que é capacidade de realizar trabalho mecânico. Existe um monte de tipos de energia, tá? Existe energia elétrica, energia nuclear, energia eólica, energia hidráulica, mas em mecânica, que é a nossa área de trabalho agora, é a capacidade de realizar trabalho mecânico. E trabalho mecânico é transformação de energia, que pode resultar na variação da posição de um corpo. Então tem a ver com força. Tá vendo? Trabalho tem a ver com força. Tá vendo como as coisas vão se encaixando? Energia, capacidade de realizar trabalho. Trabalho, transformação de energia. Essa transformação, essa transferência de energia entre sistemas pode resultar no deslocamento do corpo. Para que haja deslocamento, é necessário que eu aplique uma força nesse corpo. Olha lá, as coisas se costurando. Energia não se cria, não se perde, não se destrói, apenas se transforma. Então, quando eu falo energia foi perdida. Não existe energia perdida. A energia, no máximo, é dissipada. Dissipada na forma de uma energia que eu não posso utilizar mais para realizar trabalho mecânico. Como, por exemplo, um carro freando. Quando o carro freia, os pneus têm atrito com o piso e parte da energia cinética do carro é transformado em atrito e esse atrito vira calor que vai para o ambiente. Eu não consigo mais usar esse calor só vai aumentar a entropia do universo. Existem carros hoje que conseguem aproveitar parte da energia desperdiçada, por forma de falar, né? Energia que seria dissipada na forma de calor, ele aproveita e armazena isso na forma de energia elétrica. Mas ainda é uma novidade, ainda é uma coisa nova aí no mundo automobilístico. O importante é falar, energia não se cria, não se perde, não se destrói, apenas se transforma. Tá? Cuidado, estamos falando de energia nos domínios da ciência. Aquele negócio de falar, nossa, esse ambiente tem uma energia ruim, vou abraçar uma árvore para soltar a minha energia ruim aqui e trocar energia com a árvore. Isso aí é outro papo, é outra área de estudo, não tem nada a ver com a física, tá? A nossa energia é essa daí, ó, capacidade de realizar um trabalho, tá bom? Então vamos lá com calma. Nós temos os termos legais. Energia cinética. Já que eu estou falando de energia nos domínios da mecânica, convém a gente falar de energia cinética. A energia cinética é aquela associada ao movimento. A palavra cinética vem de kinetics, lá do grego, que também quer dizer movimento. Então, energia cinética é associada ao movimento. Energia cinética, a gente utiliza a letra EC, né?
o conjuntinho de letras EC, e só existe energia cinética se, e tão somente se, houver movimento. Não vou ter, posso ter outros tipos de energia, mas cinética somente se houver movimento. Guardem isso, tá? Isso é muito, 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 muito importante. E eu tenho outros tipos de energia. Eu tenho a chamada potencial. A energia potencial é aquela armazenada, ela está guardada, pode realizar trabalho, pode virar trabalho. Por exemplo, eu estou aqui com um objeto, esse objeto aqui parado, bonitinho, está parado. Tem energia nele? Lógico que tem, porque se eu soltar, ele cai. Ele cai devido ao quê? Devido ao campo gravitacional, à força-peso que a gente conhece. Então, essa energia é a que a gente chama de energia potencial gravitacional. Pode se transformar em cinética. Enquanto o corpo está aqui parado, só potencial, está parado. Quando começa a andar, energia potencial gravitacional. E tem a potencial elástica, associada aos elásticos, associada às molas, né? Eu pego lá uma mola e puxo essa mola, ela está com energia potencial elástica. Soltei, pronto. Ela tende a voltar ao seu estado natural. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de energia guardada que se transformou em movimento. Tá? Existem outros tipos de energia potencial, mas aqui nos domínios da mecânica, energia potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? E a energia mecânica, é outro termo bem legal para a gente, que a gente deve guardar, é total de energias de um sistema ou corpo. Então a energia mecânica é a soma de todas as energias cinéticas mais as potenciais de um corpo. Um corpo pode estar em movimento descendo uma ladeira. Então ele tem energia cinética, mas pode descer mais. Então ele também tem energia potencial. De que tipo? Gravitacional. Tá? Então, quando eu falar de energia mecânica, eu estou falando da soma dessas duas. Puxa, professor, quanta equação, né? Quanta coisa para a gente decorar, hein? Não se decora nada em física. Você tem que aprender e compreender o conceito. E uma forma de você aprender e compreender esse conceito é fazendo suas fichinhas de estudo. O que são as fichas de estudo? São fichas que organizam o seu estudo. Você pega lá uma fichinha desse modelo aqui que eu gosto tanto de usar, tal, aquelas fichinhas de ficha-livro, você compra baratinho na papelaria. Ah, não tem papelaria aqui perto, pega meia folha de sulfite que vai funcionar, que é uma beleza. Meia folha de caderno vai funcionar, que é uma beleza. E anote com a sua mão, com a sua letra, com os seus grifos, com as suas cores. Vai anotando lá. Por exemplo, estou estudando cinemática, como eu coloquei aqui nessa imagem. Coloco todos os conceitos e equações relacionados à cinemática. Faço um resuminho mesmo. Estou estudando eletrodinâmica, coloco todos os conceitos e as equações relacionadas à eletrodinâmica. E com isso, você tem uma ficha de consultas para a hora que você for fazer exercício. Você vai fazer exercício, vai treinar? Fichinha do seu lado. Todo momento você está consultando, você não vai ficar folheando sua apostila, não. Você vai consultar a sua fichinha. Depois de tanto consultar a sua fichinha, você vai observar que a partir de um momento você não precisa mais consultar aquela fichinha. Por quê? O seu cérebro já transformou aquela fichinha escrita numa imagem e tem guardado todas as fórmulas e conceitos lá dentro. No dia que você for fazer o Enem, no dia que você for fazer a prova e você precisar de uma equação, você vai fazer aquele movimento que todo mundo faz. Puxa, como é que essa fórmula mesmo? Dá aquela olhadinha para cima. No que você dá essa olhadinha para cima, é o seu cérebro procurando lá no seu arquivo a fichinha relativa à cinemática. Pronto, tá lá. Aí você enxerga todas as fórmulas, todos os conceitos, vai lembrar como você fez os exercícios e vai se dar muito bem na prova. Beleza? Agora é com vocês. Agora eu quero bons resultados no Enem. Então vamos lá. Bons estudos e bom Enem para todos vocês. Até a próxima.